Olá, tudo bem? Seja você mais uma vez muito bem-vindo ao nosso MCI, Meus Conceitos sobre Israel. Nós estamos nesse vídeo dando continuidade aos nossos estudos, falando sobre as Escrituras Sagradas, sobre tudo que Yeshua Mashiach fez nessa terra. E nós vamos estar avaliando nesse dia, mais uma vez, todo esse contexto. Acompanhe conosco esse vídeo até o final, e ao final nos dê o seu like, os seus comentários, compartilhe esse vídeo, será de grande valia. Estamos aqui também com o Pastor Nélio, que estará dando prosseguimento a partir de agora a esse estudo. Pastor Nélio. Olá pessoal, mais uma vez, pela graça do Eterno, estamos aqui para mais uma aula, mais um aprendizado. E hoje eu gostaria de estar falando sobre a pessoa do Espírito do Eterno, sobre Yeshua. Nós vamos buscar fazer um pré-complemento do que a gente vem falando até este exato momento. E para nós já iniciarmos, nós vamos falar dele como sendo o unigênito, Yeshua, o unigênito do Pai. E o meu pastor vai estar lendo em 1 João 4, versículo 9, e depois no Evangelho de João 3,16. Mas nós vamos isso pausadamente. 1 João nos diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então nós vemos uma palavra, unigênito. Nós temos dentro do Segundo Testamento nosso, as coordenadas dos apóstolos, as instruções deles para nós, muitas passagens que falam de unigênito e também de primogênito, que nós vamos dizer. Uma das coisas que nós buscamos esclarecer é que o Pai é um, o Deus eterno, Elohim é um. E ele também é único, porque ele é um. Isso em vídeos passados nós falamos sobre isso, sobre a criação, porque Deus não precisa de um mundo para habitar. Ele criou o mundo para também criar seres sobre este mundo, independente dele ter que habitar nesse mundo. Mas ele teve vontade de trazer primeiramente a existência de um que foi colocado para o nosso entendimento de verbo, a palavra. Então, para a nossa compreensão, a palavra estava no interior de Deus, é a própria palavra do Eterno, de Elohim. E quando ele, então, vai trazer à existência esse ser, quem vai trazer a existência desse ser, quem vai dar vida a ele, matéria a ele espiritual, para estar ao lado do Pai, é o próprio Espírito do Eterno. Aonde a Bíblia não dá muitos esclarecimentos sobre o Espírito do Eterno. Aí há alguma coisa ainda guardada no coração dele para não nos divulgar, e não nos importa. O importante é nós entendermos. Uma vez que a palavra passa à existência, o próprio Espírito do Eterno é responsável por ele. O Elohim, o Deus Eterno, continua sendo ele mesmo. Mas Yeshua, o Verbo, é uma pessoa existente e que passa a ter o nome de unigênito do Pai. O que quer dizer isso? Único. Único. Até então, próprio Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, também nos afirma. Nós pegamos só 2 textos aqui para endossar o que estamos falando. Evangelho de João, capítulo 3, nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos nesta passagem o que? O Pai, o esclarecimento de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos segurando só a palavra unigênito. A partir deste acontecimento, isso tudo até pelo fato do homem ter caído, ele não deixa de ser o primogênito, ou unigênito, mas ele passa a ser, melhor dizendo, o primogênito também. Ele é o primeiro da criação, ele é o primeiro da ressurreição, ele vai ser o primeiro em todas as coisas. Então, essa afirmativa também nós podemos ver no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Duas cartas que nós vamos estar meditando aqui. Romanos capítulo 8, verso 29 nos diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A fim de que, o propósito do Eterno, que ele fosse o primogênito entre seus irmãos. Então, que coisa linda, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, ele é o unigênito e também o primogênito, por causa de nós que fomos feitos filhos de Deus, adotivos, do Eterno, de Elohim. E Colossenses, é o segundo texto, capítulo 1, verso 15 e 16, nos traz também essa comprovação do que nós estamos falando. Carta aos Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu vou concluir alguma coisa aqui, depois eu acredito que meu pastor vai estar também dando um parecer sobre esse assunto, porque através desse agrupamento aqui de informações, nós podemos já compreender por que os sinais aconteciam sobre a vida de Yeshua aqui na terra. Está bem claro, o unigênito do Pai, o primogênito de toda a criação, o primeiro de tudo, aquele que saiu de dentro de Elohim, a palavra do próprio Elohim, que se torna uma pessoa celestial, um filho, com a ajuda do próprio Espírito do Eterno. Eu não tenho dificuldade nenhuma de compreender, depois destas informações, os milagres, as maravilhas, os acontecimentos tão extraordinários. Por ele ser o primogênito, filho de Deus, isso nada faz com que a gente deixe de acreditar nele. Pelo contrário, as pessoas que o recebem, recebem vida. Tem vida nele, porque ele foi gerado para dar vida a cada um de nós, a tudo que existe, porque a palavra diz que tudo foi criado por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que coisa linda! Agora, eu quero trocar uma informação com o meu pastor sobre o porquê que aqueles que receberam os mandamentos de Moisés, de Moshe, por que eles não faziam sinais
maravilhas, milagres. Era esporádico. Mas eu não tenho nem relato no período de Yeshua de que aqueles que tinham as leis nas mãos realizavam milagres. Eu gostaria de fazer essa pergunta também ao meu pastor. Qual a posição dele em relação a isto? Nós avaliamos o contexto que o próprio Messias, Yeshua Mashiach, ele mesmo falou, quando foi questionado por quem ele expulsava os demônios, e haja vista que o pastor falando sinais, ele falou assim, bom, se eu expulso Satanás por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? E esse é o único relato que nós temos o próprio Yeshua comentando, mencionando sobre isso. Nós não vemos mais nada, então, ou seja, o povo convergia a Yeshua porque os sinais estavam nele, não o acompanhavam, estavam nele. Ele era o que emanava, dele emanavam os sinais. Haja vista que também, em certa ocasião, os discípulos foram procurados, eles foram buscados para poder expulsar o demônio de um rapaz. E o texto também nos relata que eles não puderam fazer. E o próprio Yeshua mencionou no final, quando a libertação ela ocorreu de fato, que aquele demônio, ou aquele tipo de demônio, não saía senão por jejum e oração. Nós vemos então nesse contexto que os homens estavam sendo ensinados, como aqui foi dito, tudo foi criado por ele e para ele. E por que não ele transmitir também esse conhecimento, esses ensinamentos? E agora nós vemos que o unigênito de Deus estava transmitindo aos homens todo o ensinamento, todo o conhecimento, e por que não dizer, né, pastor? A sua unção também. Verdade. A sua unção sendo transferida aos homens. Mas, para tanto, não é simplesmente eu querer usar, ou eles quererem usar, naquela época, quererem usar esse poder. Eles tinham que crer, acreditar. Eles tinham que entender que Yeshua realmente tinha esse poder e essa autoridade. Nada foi dado a ele se antes não tivesse sido dado por Deus, o Pai Eterno. Ele mesmo menciona isso nas Sagradas Escrituras. Que tudo que ele fazia, ou tudo que ele falava, ou tudo que ele ensinava, é porque primeiramente o Pai o ortogou. E dessa forma nós entendemos que ele também ortogou aos homens e ortoga a nós, aos dias atuais também. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós temos comentado, e é bom a gente repetir, porque isso fica gravado também no coraçãozinho de vocês, que o Primeiro Testamento sem o Segundo é uma perna sobre um corpo que não funciona. O Segundo sem o Primeiro, o Novo Testamento chamado, também não funciona. Nós temos que ter os dois, porque o Segundo ele vai narrar toda essa história que nós estamos passando aqui, os fatos acontecidos. Então nós chegamos à conclusão de que os sinais só poderiam acontecer, como nos dias de hoje, se o Espírito do Eterno estiver na palavra. Porque citamos isso também, que no princípio o Eterno falava diretamente com Adão, que a gente também interpreta que não era Elohim, que era o próprio Filho, pois ele, por ser o Verbo, e todas as coisas terem sido criadas por meio dele, através dele, para ele, podemos afirmar que era ele que vinha, a própria palavra do Eterno se comunicar com o homem. Por quê? Porque ele tinha essa incumbência. Agora, a palavra que então foi codificada, foi passada para o papel, para nós podermos conhecer Deus, saber das suas vontades, conhecer nossas origens e voltarmos ao princípio para as mãos de Deus. Eu tenho que compreender que eu vou precisar abraçar Yeshua, que saiu de dentro do Eterno. Eu vou precisar, que é a palavra do Espírito do Eterno, sobre a palavra. Meu pastor, então eu consigo compreender por que aqueles homens não conseguiam fazer sinais. Porque eles tinham conhecimento do que estava no papel, a letra.
mas eles não tinham o espírito da letra. Por isso, Nicodemos foi a Jesus, porque ele disse: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Elohim não for contigo. E a explicação de Jesus pouco clareou na mente daquele líder, daquele príncipe. Nós vemos uma outra passagem que um certo centurião tinha lá o seu criado à morte. E ele nem vai pessoalmente a Jesus. Ele escuta falar dos feitos, dos poderes de Yeshua e manda alguém de autoridade até ele. E diz para ele: eu não me achei digno de vir até a ti, porque eu sou um homem que estou embaixo de autoridade. Tem líder sobre a minha vida, mas eu também sou líder. Eu sei o que é ser líder. Eu digo a esse faz, aquele faz, e outro vai, etc. Diz então somente uma palavra e o meu criado será curado. Jesus ficou perplexo com isto. E ele disse: eu não encontrei em Israel tamanha compreensão disto. E ele disse: vai para aqueles que tinham vindo a mando do centurião, que o criado vai estar sarado. Agora, observem bem comigo aqui, por favor. Jesus não foi lá onde estava o homem doente, o servo doente. Ele disse uma palavra. Quem levou essa palavra de cura? Era a mesma palavra que estava escrita, só que estava sobre ele, que era o Verbo encarnado. O Espírito do Eterno levou a palavra até o criado devido à crença, à credibilidade, à compreensão que o centurião teve, meu pastor. E aquele criado foi sarado. No momento em que o Senhor falou, instantaneamente ele foi sarado. Então, nos dias de hoje, se eu tenho conhecimento da Bíblia, como tem muitas pessoas que têm o conhecimento da Bíblia, mas é só a letra, porque nada funciona se o Espírito do Eterno não estiver sobre ela. Eu citava aqui para o meu pastor, os espíritos, Lúcifer, Satanás, o querubim caído, seja lá conforme as pessoas interpretam, mas o adversário de Deus, adversário do homem, ele conhece muito bem as Escrituras, porque nós vemos que a palavra dele com Adão, com Eva, lá no princípio, Adão e Eva, foi uma palavra de conhecimento. Ele já sabia. Quando ele, no deserto, ele debate com Jesus, ele debate dentro das Escrituras. E por que ele não faz milagres, maravilhas, usando as Escrituras, os codificados? Porque ele não tem a permissão de ser usado pelo Espírito do Eterno. Ele está bloqueado. Ele faz uso dos poderes que Deus lhe permitiu fazer. Mas ele não tem a permissão, meu pastor, de usar a palavra acompanhada do Espírito do Eterno. Eu creio que nós estamos sendo bastante claros aqui nessas explicações. Então, para você que realmente ainda não recebeu a palavra do Eterno, de Elohim, no seu coração, abrace ela hoje. Receba ela hoje. Porque ela vai acompanhada do Espírito do Eterno e ela vai transformar a sua vida. Ela vai modificar a sua vida. Quanto mais você estudar a palavra, quanto mais acreditar na palavra do Eterno, mais ela vai surtir efeito na sua vida. E outra coisa tremendamente importante, quando nós nos damos a acreditar em Yeshua HaMashiach, o Espírito do Eterno nos batiza. Então nós temos dentro de nós o Espírito do Eterno
que encontra a palavra do Eterno e faz realizar os propósitos iniciais do Eterno. Você refaz o vídeo, a gravação, assista de novo. Se tiver a sua mentezinha estiver embaraçada, ajoelha, pede ao Eterno que esclareça você, para que você seja alcançado por Ele e vá para a eternidade com Yeshua, que vai ser e continuará sendo o líder do lado de lá e o líder do lado de cá, o Rei de Israel, o Senhor de todas as coisas, constituído por Elohim, pelo Eterno, o Deus Criador de todas as coisas. Amém, meu pastor? Profundo. Ficou interessado? Como o pastor bem comentou, se alguma coisa ficou sem entendimento na sua mente, volte o vídeo, refaça, veja de novo. Acompanhe os textos, nós citamos alguns textos aqui que nós não lemos, mas nós vamos colocar na legenda e você vai poder acompanhar. Então, fique conosco mais essa vez. Espero que você tenha gostado. Dê o seu like, comente, compartilhe. Nós temos realmente sido muito agraciados, estamos agradecendo a vocês por todo o compartilhamento e por todo o aprendizado que também estamos tendo aqui. Isso tem sido aprendizado para nós também. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Shalom.